Mas uma coisa muito louca também é que o Cris foi o primeiro menino na minha vida que deu em cima de mim. Tipo, ele deu em cima de mim. Tipo, não deu em cima. Mas Tá, vamos explicar isso daí. Como é que foi isso daí? Não, isso foi muito depois, porque a gente se conheceu lá por 2015, eu acho. Você te conheceu foi na Bienal? Pessoalmente, nesse na dia Bienal. que ele virou as costas. E a gente Ele foi... nunca vai esquecer. Nunca vou esquecer esse dia. Não, ele Na joga na próxima minha dele, cara. ele vai falar você! Ele joga na minha cara Você lembra várias aquele dia que você coisas. virou as costas pra mim? Olha onde você tá agora. No Facebook, a nossa conversa, a nossa primeira Isso é conversa verdade. é uma vergonha, porque daí ele manda mensagem pra mim assim, tipo, ai, como que eu faço pra ter parceria de livro? Não calma. sei. Tem que explicar melhor. Não, a porque na história época dele é como se eu fosse um escroto. Mas eu não fui escroto, eu só falei a real, ué. Vai, fala. Não, é porque assim, na época de livro, tinha uma galera que conseguia parceria com as editoras. É. E aí o pessoal mandava livro e tal, e eu queria muito aquilo, porque, enfim, não trabalhava Pra você com isso ainda. começar a ler. Pra começar. Eu ter livros. Eu não tinha dinheiro, eu tava na escola. Verdade. Então, assim, não tinha o que fazer. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Cris e eu falei assim... Cris, como eu consigo parceria com a editora de livros? Ele falou assim, você não tem blog, você não vai conseguir, um negócio assim. Não foi assim. Gente, olha, na minha cabeça foi assim. Na sua cabeça. Ele só Mas leu não assim, foi você não vai conseguir. Não, eu só não falei, não vai E conseguir. foi eu aí falei que eu me assim, apaixonei. Pisou em mim, Pode pisar em mim. gamei. Você mandou uma explicação e tudo Foi que ele aí. leu foi isso. Foi aí. Foi aí. Foi aí, gente. Não posso ser Meu humilhado que eu Deus. apaixono. Pisa que gruda. ai, Não, mas gente. enfim. Aconteceu N coisas aí no meio do caminho. E daí eu acho que foi muito isso, assim, esse rolê do YouTube. A gente acabou se conhecendo, a gente começou em baladas em comuns. E... É porque nessa época também, como eu tava muito relacionado com esse rolê de livros, eu tinha conexão com essas editoras e tal, e eu também produzia alguns eventos, tipo, pra reunir a galera, assim, tipo, vamos se encontrar e falar sobre livros, sei lá. E daí teve, em 2016, a gente fez um evento no palco da Bienal, do livro aqui em São Paulo. E era tipo um bate-papo, assim, um podcast. Era um bate-papo. E eu chamei o Clébio pra ser, tipo, um dos intermediadores, assim, né? Uma das pessoas pra... Um host. Um host. E daí ele foi uma das pessoas que tava lá pra fazer essa conversa. E acho que foi aí que a gente começou a meio que ser um pouco mais amigo, assim, de fato. Porque a gente não se falava muito. A gente se conhecia, mas ela era aquela coisa meio distante ainda, sabe? Amigos de amigos, sabe? Sim. Era meio assim. Sim. E aí foi vocês se isso. aproximaram. A gente começou a se aproximar nessas indas e vindas de São Paulo. E aí foi, né? É porque ele vinha pouco também pra São Paulo. E daí acho que o que ele fala da primeira vez que eu dei em cima dele, eu acho que foi num desses rolês, assim, um pouco mais pra frente. Que daí eu também eu terminei meu relacionamento porque eu tava tudo cagado já e não tava dando muito certo. Eu já namorava por acho que 2 anos e meio, mais ou menos. E a gente era muito imaturo também. O relacionamento não tava indo bem e a gente terminou. Aí eu fui dar um ombro amigo, né? Que eu não sou bobo. E daí o Clébio foi o ombro amigo. Falar, oi, Vicky, terminou, tá tudo Oi, bem? sumido. Não, daí não demorou muito tempo. Já que a gente você me deu as começou a costas, posso te conversar. dar um ombro? Boa. Vai juntando as partes do corpo. Exatamente. Daí não demorou muito tempo pra gente começar a conversar, só que até então eu achava que o Kleber era hétero. Eu não, assim, eu já me entendia ali Você como se entendia gay. desde criança, Não, desde a não, adolescência? foi Como é que depois foi da- o seu processo? Foi depois da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tive a primeira experiência, assim, já com 18 anos. E eu fiquei, assim, pelo menos um ano, negando, assim. Porque eu era muito de igreja, eu era muito católico. Então, eu cresci na igreja, todo esse rolê. Ainda ia muito pra Sorocaba. Então, aí ia pra Sorocaba, ia pra igreja. E daí eu negava, porque eu falava assim, não, isso é errado, né? E, tipo, eu ia na igreja e a igreja só reforçava isso. Pra mim. E daí eu saía da igreja muito mal, do tipo assim, caralho, eu sou um pecador, que não sei o que, sabe esse rolê? E eu comecei a ficar meio noiado, assim, porra, tipo, tô indo na igreja, a igreja, em vez de me fazer bem, tá me fazendo mal, porque acho que o problema sou eu. E daí demorou 1 ano, mais ou menos, pra eu me aceitar de fato. Como foi com a família? Eles sabiam desse momento Não que você sabia, estava vivendo? não sabia. Eu namorei esse menino por 2 anos e meio, eles não sabiam. Foi todo esse período sem contar pra eles.
mesmo depois de eu ter me aceitado e tudo mais. E daí teve Era muito difícil pra você, essa vida? Nossa, sim. Eu sempre falo que depois que eu me assumi, assim, pra minha família, e depois que eu me entendi como gay também, é meio que foi a partir daí que eu comecei a viver, de fato, sabe? Renascimento. Porque é muito doido isso, porque até muita gente fala assim, caramba, parece que minha adolescência é tardia, né? Que você começa a viver, de fato, LGBT começa a viver a adolescência depois. Por isso começa a frequentar muita festa, né? Porque na adolescência, de fato, eu não vivia, assim, tipo, dessa maneira, como eu vivo hoje. Porque parece que toda essa timidez que eu tinha, inclusive, eu acho que era muito por conta disso. Porque eu tinha medo, eu tinha medo de ser quem eu era e eu tinha vergonha disso, sabe? Porque eu ficava pensando assim, caramba, como que as pessoas vão reagir a mim? O que elas vão pensar de mim? Você é filho único? Não, eu sou caçula. Tenho caçulinha. 2 irmãs mais velhas. E daí eu pensava muito sobre isso, então por isso que eu demorei muito tempo também pra me assumir. E no momento, como foi? Quando você finalmente contou pra família? Caramba, foi bem dramático, assim, porque eu contei primeiro pra minha mãe, por WhatsApp mesmo. Porque eu precisava muito da ajuda dela, porque eu tinha terminado meu relacionamento e o meu ex falou assim, a gente morava junto. E meu ex falou assim, não, eu não quero que você more mais aqui e tal. E eu já planejava não morar mais lá, óbvio. Tipo, eu não vou terminar com a pessoa, ficar morando com a pessoa, não tem como. Eu já planejava isso, só que era tipo, sei lá, uma terça-feira. E daí eu falei assim, vou me mudar no sábado. Tipo, eu tava trabalhando, e, tipo, mal rolê você fazer uma mudança e tudo mais. Então tinha na minha cabeça que no final de semana eu iria me mudar. E daí ele tava surtando, e daí ele falou assim, não, eu quero que você se mude hoje. E era tipo assim, sei lá, 6 horas da tarde. Ele queria que eu fosse... Fizesse o quê? Tipo assim, foi muito doideira. E eu comecei a ficar desesperado. Daí a primeira coisa que me veio na cabeça foi, vou pedir ajuda pra minha mãe. E daí eu mandei mensagem pra minha mãe, falando assim, mãe, eu preciso se mudar urgente, hoje ou amanhã, me ajuda. Daí ela, óbvio, por quê? O que tá rolando? Daí eu contei tudo pra ela. Daí eu falei assim, então, eu tava namorando há tanto tempo, daí a gente terminou e tudo mais. Daí liguei pra ela, ela ficou super desesperada, mas o instinto de mãe dela foi de me ajudar. Te acolher? Primeiro ajuda, depois conversa. Né? E foi muito isso. Daí eu ainda dormi no apartamento de um dia pro outro, que eu falei pra ele, não, eu vou ficar aqui, eu não tenho onde ficar. Não tenho, eu vou ficar aqui essa noite, pelo menos, amanhã eu vou embora. E daí, no dia seguinte, minha mãe veio pra São Paulo com a minha irmã. A gente botou tudo no carro. Tinha 2 gatos, inclusive. Botou os gatos no carro. E levou todas as minhas coisas pra Sorocaba. Porque eu não tinha pra onde ir, assim, mudar até do nada. Até conseguir um outro lugar. Exato. E daí, foi uma mudança muito repentina. E a gente foi ter uma conversa, de fato, no domingo. Tipo, era quarta-feira. Daí a gente ficou de quarta até domingo, assim, meio quieto. Mortal. Ficou aquela coisa assim, meio... vou fingir que nada aconteceu. E daí no domingo, minha irmã que me ajudou a puxar o assunto, assim. E daí eu chorei e falava assim, eu achava que vocês não iriam me aceitar, que não sei o quê. Mas, assim, eles foram super fofos, assim. Minha mãe foi muito acolhedora. Óbvio que por ela ser de igreja, ela tinha as amarras dela de tipo assim, ela foi falar com o padre, ela foi ver o que fazia, que não sei o quê. E na época, inclusive, o padre me apoiou, assim. Eu fui falar com ele e ele foi super querido, assim. Então, ele ajudou muito minha mãe. Então, apesar da igreja Isso faz toda a diferença, né? Exato. Apesar da igreja ter me prejudicado, digamos assim, durante esse processo de me entender, o padre também foi uma pessoa que ajudou muito a minha família. Ele teve a sensibilidade na hora. Exato. Então, isso foi muito, muito bom. E daí, depois disso, eu comecei a viver de fato. Depois disso, acho que eu comecei a sentir que eu era eu mesmo. Sim. Assim, Você teve a liberdade plena, né? Exato. É muito doido isso, é muito doido. Acho que só quem já passou por isso de se entender e de se assumir é que
vai entender o que eu tô falando, sabe? Porque é muito bizarro. E, assim, tudo que aconteceu de bom na minha vida aconteceu depois disso, sabe? Porque eu fiquei mais seguro de ser quem eu era, de falar o que eu quero falar, sei lá, de me relacionar com as pessoas. Sim, seguir seu caminho, né? Foi isso.